Em um final de semana, no dia 23 de julho de 2005, peguei um táxi em Ondangua, cidade na qual eu trabalhava e residia, e em 35 minutos cheguei em minha cidade natal a fim de passar o fim de semana com meus pais. No caminho tive a sensação de que algo extraordinário iria acontecer naquela noite. Cheguei por volta das 18, quando todos estavam se preparando para o jantar. Eu estava na cozinha junto com minha família, deitada em um velho lençol estendido no chão enquanto escutava minhas sobrinhas e sobrinhos cantando louvores da escola dominical. Subitamente senti uma grande unção descendo sobre mim, senti muita fraqueza em meu corpo e então me dei conta de que estava debaixo do poder de Deus. Então vi um homem vestido com longas vestes brancas e um cinto da mesma cor, caminhando em minha direção. Havia uma luz muito brilhante à sua volta, como se ele mesmo a irradiasse. Ele usava sandálias marrons, e o feitio de seu rosto assemelhava-se ao das pessoas do Oriente Médio, com uma bela pele bronzeada. Sua face era amável e tão gloriosa que eu não conseguia olhar direto em seus olhos. Quando ele falava, sua voz era doce, suave e amorosa, apesar de falar com autoridade, ondas de amor emanavam de seu ser. Ele estendeu-me sua mão e puxou-me de onde eu me encontrava deitava. De repente percebi que eu mesma estava em um belo corpo glorificado, eu estava com a aparência de quando tinha 18 anos de idade. Eu usava um vestido branco com cinto branco. Apesar de ser um vestido branco, o material era diferente de qualquer um que o homem conheça. Esse vestido era sedoso, mas brilhava de uma forma que não sei descrever. Ele falou em tom gentil e amável: Victoria, eu quero que você venha comigo. Irei mostrar-lhe coisas terríveis e também irei levar-lhe a um lugar no qual você jamais esteve em toda a sua vida. Então ele tomou minha mão direita e partimos. Tive a sensação de que caminhávamos no ar e íamos subindo o tempo todo. Depois de certo tempo, fiquei muito cansada e pedi-lhe que voltássemos para casa. Entretanto, ele fitou-me gentilmente e disse: Você não está cansada, você está bem. Caso você fique cansada, eu mesmo irei carregá-la, mas no momento você está muito bem. Paz seja convosco. Agora vamos. O lugar na qual chegamos era muito árido, pior do que qualquer deserto que o homem conheça, sem nenhum sinal de vida sequer. Não havia uma única árvore ou sinal de grama ou de qualquer coisa viva à nossa vista. Verdadeiramente tratava-se de um lugar depressivo. Paramos em frente a um portão e ele disse: Victoria, agora iremos passar pelo portão e as coisas que você irá ver irão assustá-la e também entristecê-la, mas você deve ficar tranquila e certa de que você estará protegida em todos os lugares que irei levar-lhe. Apenas abra bem os olhos e observe todas as coisas que irei mostrar-lhe. Eu estava aterrorizada e comecei a chorar. Então pedi a ele que levasse-me de volta para casa. Disse-lhe que eu não queria ir àquele lugar, pois pude ver através do portão o que acontecia lá. Ele fitou-me e disse: Paz seja convosco, eu estou com você. Nós temos de ir lá, pois o tempo passa muito rápido. Nós adentramos o portão. Eu sequer conseguiria descrever o horror daquele lugar. Estou plenamente convencida de que não há lugar pior do que aquele em todo o universo. Aquele lugar era enorme e tive a sensação de que ele expandia-se continuamente. Era um lugar de profunda escuridão e de calor inimaginável. Era mais quente que o próprio fogo em si. Eu não pude ver chamas de fogo ou a origem do calor, mas era quente demais. O lugar era infestado de moscas de todos os tamanhos, verdes, pretas, cinzentas. Todo tipo imaginável de mosca havia lá. Também haviam vermes pequenos, finos, pretos em todos os lugares, rastejando por todo aquele local. Os vermes começaram a subir em cima de nós e as moscas também cobriam nossos corpos. O lugar padecia de um mau cheiro tão intenso que não há palavras que possam descrevê-lo. Era um cheiro 100 vezes pior que a carne mais podre que já vi em toda a minha vida. Aquele lugar era absorto em sons de gemidos e ranger de dentes, além de risadas demoníacas. Mas o pior é que aquele lugar estava cheio de pessoas. Eram tantas pessoas que chegava a ser incontável.
Essas pessoas estavam em formas cadavéricas, como se fossem esqueletos vivos. Posso assegurar que esses esqueletos tratavam-se de pessoas, pois pude reconhecer alguns parentes próximos e pessoas de minha vila entre eles. Seus ossos eram cinza escuros, extremamente ressecados. Seus dentes eram longos e afiados como de animais selvagens. Suas bocas eram enormes e largas com línguas compridas e vermelhas. Suas mãos e pés eram longos, com dedos ressequidos e unhas compridas. Alguns deles tinham rabos e chifres. Haviam demônios entre as pessoas, sua aparência era como de crocodilos andando sobre 4 patas. Eles pareciam confortáveis naquele ambiente, maltratando e atormentando os seres humanos. Os demônios faziam barulho como se celebrassem algo, eles pareciam felizes e despreocupados, além disso eles dançavam e pulavam o tempo todo. Por outro lado, os humanos tinham aparência miserável e depressiva, um estado de completo abandono e desesperança. O barulho que os humanos produziam era causado pela dor. Eles choravam, gritavam, rangiam os dentes em uma desesperada situação de dor e agonia inimagináveis. A quantidade de pessoas naquele lugar era inumerável, mas pude ver claramente que a grande maioria era de mulheres. Eles estavam divididos em vários grupos diferentes. Apesar de divididos em grupos, não era possível estimar o número de pessoas em cada grupo separado, pois os grupos eram enormes. Então ele me levou a um desses grupos na parte leste. Ele me fitou e disse: Victoria, este é o grupo das pessoas que se recusaram a perdoar outras pessoas. Eu lhe disse várias vezes e de maneiras diferentes que elas deveriam perdoar, mas rejeitaram-me. Eu lhes perdoei por todos os seus pecados, mas elas se recusaram a perdoar outras pessoas. Seu tempo já passou e agora elas se encontram aqui. E ficarão aqui por toda a eternidade. Agora elas colhem os frutos que plantaram e será assim por todo sempre. Porém, é doloroso vê-las neste lugar terrível e nesta situação eterna, pois eu as amo. Fui então levada a outro grupo no qual, explicou-me o Senhor, estavam reunidas as pessoas que possuíam dívidas de todo tipo. Haviam 3 categorias diferentes dentro deste grupo. Na primeira estavam as pessoas que pertenciam a outras, na verdade, eram devedoras que tinham condições de pagar suas dívidas, mas preferiram ficar adiando o pagamento toda a vida. São pessoas que diziam que iriam pagar as dívidas amanhã, na semana que vem, no ano que vem, até que o tempo passou e agora elas estão neste lugar de tormento. É aqui que elas irão passar a eternidade. Agora elas colhem os frutos que plantaram em vida. A segunda categoria abrigava pessoas que possuíam dívidas, tinham condições e disposição de pagar por elas, porém tinham medo das consequências, visto que, caso elas falassem a verdade, poderiam sofrer rejeição ou ir à cadeia, ou talvez seus atos seriam conhecidos por todos e assim poderiam sofrer algum tipo de humilhação. O Senhor me disse: nenhum deles veio a mim pedindo uma direção. Caso elas tivessem pedido, eu teria lhes mostrado uma saída. Mas elas preferiram usar suas próprias sabedoria e razão, o que foi totalmente inútil. O seu tempo passou e agora elas estão neste lugar onde passarão a eternidade. Elas estão colhendo os frutos que plantaram. Então ele me disse que a terceira categoria é a de devedores que não tinham condições de pagar suas dívidas, porém nenhum deles veio a mim confessar que possuíam dívidas a qual não poderiam quitar. Se eles tivessem vindo a mim, eu mesmo teria pagado suas dívidas. Mas eles também preferiram usar a razão e a sabedoria, e isso não serviu-lhes para nada. Agora eles estão neste lugar e aqui ficarão para sempre. Eles estão colhendo os frutos que plantaram. Meu coração dói por estas pessoas, pois eu as amo profundamente. No primeiro grupo, vi 2 parentes próximas minhas e também uma parente mais distante de 12 anos. Eu sei que ela tinha 12 anos, pois era a sua idade quando faleceu. No segundo grupo também vi alguns parentes, além de um pastor a qual eu conhecia muito bem. Jacques, meu namorado que cometeu suicídio quando entreguei minha vida a Cristo, também estava no segundo grupo. Também pude ver alguns antigos vizinhos em ambos os grupos.
Eu pude reconhecer as pessoas que conhecia antes de morrer. Elas também me reconheceram. Meus parentes ficaram muito irados quando me viram e começaram a gritar obscenidades para mim. Eles usavam a linguagem mais vulgar possível para proferir maldições contra mim. Um deles disse que eu não era merecedora de estar caminhando com aquele que estava ao meu lado. Eles falavam o mesmo tipo de coisa que eu dizia antes de entregar minha vida a Cristo. Eles não estavam mentindo, as coisas da qual eles me acusavam eram verdade. Jacques disse que eu havia pertencido a ele, por isso eu também deveria estar ali, já que cometi o mesmo pecado que ele. O pastor a princípio pareceu contente ao me ver e disse que eu havia feito a escolha certa indo lá, porém sua atitude mudou completamente quando ele viu a pessoa que me acompanhava e começou a gritar obscenidades e a blasfemar. O Senhor me disse para ignorá-los, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Eu estava petrificada e extremamente triste. Meu corpo tremia e não tinha forças para permanecer em pé. Eu chorava descontroladamente. O Senhor se voltou para mim, abraçou-me e falou: "Paz seja contigo, Victoria." Então recobrei minhas forças e senti muita segurança em seu abraço. Ele olhou para mim e disse: "Victoria, eu já te mostrei. Agora você tem de escolher a qual dos grupos você quer ir, a escolha está em suas mãos. Você deve contar às pessoas tudo aquilo que você viu e presenciou sem adicionar e nem omitir nada." Lembro que partimos juntos daquele lugar de horrores, mas não sei dizer em que ponto nos separamos. Ao abrir meus olhos, percebi que tinha voltado ao meu corpo físico e estava deitada numa cama do Hospital Osakati. Eu estava tomando soro na veia e então pude ver minha mãe e outros vizinhos no outro canto do quarto, fitando-me assustados. Percebi pela fisionomia de minha mãe que ela havia chorado bastante. Perguntei a uma das enfermeiras se ela sabia o que havia de errado comigo, mas ela apenas gracejou dizendo: "Você foi mandada de volta, talvez você tenha feito algo errado da qual tem de se arrepender." A enfermeira estava tentando me explicar acerca de minhas condições de maneira amável, porém percebi que ela tinha receio de se chegar muito perto de mim. Pedi-lhe então que chamasse o médico que havia me atendido. Ao chegar no quarto, o médico disse que não sabia o que havia de errado comigo. A princípio ele pensou que eu tivesse contraído malária, mas os resultados deram negativo. Ele explicou que minha temperatura, pulsação e pressão sanguíneas estavam perigosamente baixas demais, porém ele não saberia dizer qual era a causa. Ele disse que não havia nada que pudesse fazer por mim. Ele não poderia me manter internada pois eu não estava doente. O soro sequer estava funcionando, e só começou a funcionar quando abri meus olhos. Ele recomendou à enfermeira que aplicasse outra dose de soro para que eu tivesse forças para voltar para casa, já que a primeira dose havia acabado. Fiquei aterrorizada com as coisas que vi naquele lugar, de forma que não conseguia parar de chorar. O odor fétido daquele lugar continuava tão real como quando estive lá. As cenas daquele lugar apareciam em minha mente o tempo todo. Eu não conseguia dormir e sentia dores pelo corpo todo. Sentia como se meus membros tivessem sido arrancados e recolocados no lugar. Eu estava péssima. Também padeci de diarreia e de uma dor de cabeça lancinante durante a semana inteira. Eu estava convencida de que não deveria contar a ninguém acerca dessa experiência, pois afinal, quem iria acreditar? O que as pessoas iriam pensar? Continuei falando a mim mesma que jamais poderia relatar minha experiência a alguém. Então uma de minhas líderes na igreja telefonou 3 dias depois perguntando se estava bem, já que eu havia lhe enviado uma mensagem de texto pedindo que orasse por mim. Quando dei por mim, percebi que já tinha lhe contado praticamente a história toda. Nessa hora eu queria poder chutar a mim mesma. Comecei a chorar, pois estava convencida de que este havia sido o maior erro de minha vida. Agora que a história já havia sido contada, não havia como escondê-la de mais ninguém. Percebo agora que quando Deus quer que algo seja dito, será dito. Ele é Deus acima de todas as coisas. Em 19 de agosto acordei sentindo uma grande unção sobre meu corpo físico. Sentia-me fraca e trêmulo enquanto ondas de eletricidade percorriam todo o meu corpo.
À noite vi uma luz brilhante entrando pelo quarto e no meio da luz estava aquele mesmo homem de antes. Desta vez ele se sentou numa cadeira próxima à minha cama. Eu não tinha ideia de onde veio aquela cadeira, mas ela apareceu assim que ele se mostrou disposto a se sentar. Era uma bela cadeira feita de ouro maciço, o aspecto era de uma cadeira convencional, com apoio nas costas. Em cada perna havia uma estrela prateada incrustada no ouro, também havia uma estrela no meio do apoio para as costas. Haviam também rodas em cada perna. Após saudar-me, ele me fitou e disse que sabia que eu tinha muitas dúvidas acerca de sua identidade. Por isso ele veio se revelar a mim e me explicar algumas das coisas que experienciei. Ele disse: eu sou Jesus Cristo, seu Salvador. Caso você tenha alguma dúvida, olhe para minhas mãos. Aquele lugar onde fomos é o inferno. Quando olhei para suas mãos, vi cicatrizes no lugar perfurado pelos pregos. Querido amigo, quero lhe dizer que o inferno não é produto da imaginação de alguém, e sim um lugar real e nem um pouco agradável. Ele não foi feito para as pessoas e sim para Satanás e seus demônios. Nosso lugar é no céu ao lado de Jesus, mas para isso precisamos escolher a Jesus antes que seja muito tarde. Hoje, ao ouvir sua voz, não endureça seu coração, aceite Jesus como seu Salvador pessoal hoje mesmo e viva para Ele. O inferno é um lugar terrível, é um lugar de medo e tristeza, é um lugar de tormento, de choro eterno e de ranger de dentes. Satanás quer levar o maior número possível de pessoas para lá. Não coopere com ele, mas coopere com Jesus e assim você viverá, não morrerá. Eu não entendia como o Senhor podia me dizer para escolher um dos dois grupos que ele me mostrou no inferno, sendo que eu já era uma cristã nascida de novo. Aceitei-o em minha vida e mesmo assim ele ainda me dizia para decidir se eu queria ou não ir para o inferno. Eu não conseguia compreender. Então comecei a orar e pedi a Deus que me desse a revelação daquilo que ele queria dizer e daquilo que ele queria que eu fizesse. O Senhor me revelou então que eu ainda possuía ressentimento e não liberava perdão à alma de minhas irmãs e à alma de minhas primas. Pedi ao Senhor que me perdoasse por minha falta de perdão, depois pedi perdão à minha irmã por ter guardado rancor e amargura em relação a ela. Além disso, ele me instruiu a pedir perdão à minha prima também. O Senhor também atentou ao fato de que eu havia conseguido meu emprego de professora usando um diploma falso, e ele considera isso uma forma de roubo e dívida. Eu estava determinada a fazer o que é certo e pedi ao Senhor que me ajudasse a solucionar esse problema e que me mostrasse o que eu deveria fazer, pois trata-se de um crime grave que poderia me colocar atrás das grades. Ele me instruiu a ir ao departamento de educação a fim de confessar o que havia feito. Eu estava pronta a ir para a cadeia, o que era inevitável. No entanto, tive a oportunidade de provar da misericórdia do Senhor de forma tremenda. Os oficiais do Departamento de Educação me disseram que eu deveria escolher uma das opções, pagar todos os salários que recebi do governo ou não pagar. Eles prometeram não levar o caso à imprensa, pois ficaram admirados com minha confissão. O nosso Deus é um Deus fiel que honra a sua palavra. Caso você esteja numa situação similar, eu quero encorajá-lo a fazer o que é certo, não importam quais sejam as consequências. Você até pode ser mandado para a cadeia terrena, mas lembre-se que ela é temporal. Não há dor ou vergonha comparáveis a uma eternidade afastada de Deus. O inferno não é um bom lugar para se estar. É melhor permitir que Deus julgue você agora mesmo antes que seja tarde demais. Não precisamos temer o julgamento de Deus enquanto estivermos no tempo da graça. Temos de permitir que Ele exponha tudo o que há de errado em nossas vidas enquanto ainda temos tempo de nos consertar com Ele.